todos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre perifrases ir, mas, a, mas, infinitivo, vale? Bom, turma, normalmente em espanhol utilizamos, as perífrases, que podemos chamar em português de locuções verbais, para indicar uma ação, acontecimento ou intenção, nesse caso, que são as perífrases de futuro, ok? Indicando que essa ação pode ocorrer de imediato ou não tão de imediato assim. Então, se usa essas locuções verbais compostas pelo verbo ir no presente do indicativo, ok? Que é o verbo auxiliar, seguindo da preposição a e um verbo principal já no infinitivo. Lembra do infinitivo? Os verbos do infinitivo são aqueles verbos que ainda não foram conjugados, que estão terminados em AR, ER ou IR. Olha o exemplo aqui ao lado. Y el sábado vas a hacer algo. Aqui eu tenho o verbo ir conjugado no tu, porque eu estou perguntando a outra pessoa se ela vai fazer algo. Eu tenho aqui a preposição a e depois eu tenho o verbo hacer no infinitivo, ok? Ó a resposta. Voy a salir. Eu tenho novamente o verbo ir conjugado na primeira pessoa, porque eu estou dizendo que eu vou sair, mais a preposição a, mais o meu verbo no infinitivo, salir, que é sair, com alguns companheiros del colegio. Creo que vamos a ir al cine. Novamente, olha só, o verbo ir conjugado na primeira pessoa do plural, mais a preposição a, mais o meu verbo principal, que é o verbo ir. E depois vamos a tomar algo a um bar nuevo. Temos novamente aqui, ó, vamos, conjugado na primeira pessoa do plural, mais a preposição a, mais o meu verbo principal, que é tomar no infinitivo. Então, a construção é dessa maneira. Aqui a gente tem mais dois exemplos, ó. Esta tarde vamos a estudar juntos. Então, eu estou dizendo, essa tarde vamos estudar juntos. Utilizei o meu verbo ir, que é o meu verbo auxiliar, conjugado na primeira pessoa do plural, mais a preposição, mais o meu verbo principal no infinitivo, que é o significado da oração. Eu utilizo dois verbos, para dar um significado semântico único na frase. E aqui eu tenho outra oração. Estou ahorrando, dinheiro porque vou a hacer un viaje dentro de un año. Então, estou economizando dinheiro porque vou fazer uma viagem dentro de um ano. E aqui eu tenho boi, que eu vou fazer uma viagem, então eu tenho o verbo ir, que é o verbo auxiliar conjugado na primeira pessoa, a preposição a e o meu verbo no infinitivo, que é o meu verbo principal. Ok? O que vocês precisam saber é, tem que conjugar o verbo ir, ok? No presente do indicativo, que é o meu verbo auxiliar. Logo depois, a construção é com a preposição a e o verbo no infinitivo que eu escolher para utilizar na minha frase, que é o meu verbo principal, que vai dar sentido real naquela frase. Ok, turma? Aqui eu tenho mais 3 exemplos. Laura va a salir com Bruna, ok? Laura va a salir com Bruna. Eu tenho o verbo ir, conjugado no presente do indicativo, que é o meu verbo auxiliar. Tem uma preposição a
e tenho o meu verbo no infinitivo, que é o meu verbo principal, né? Tá dando o sentido da frase. Sem ele aqui eu não saberia o que Laura e Bruna iriam fazer. Abaixo eu tenho Joe voy a estudar coreano. Utilizando o verbo ir, a preposição, mais o meu verbo principal, no infinitivo, o AR aqui no final. E outro exemplo, nós outros vamos a comer por la noche. Eu tenho vamos, né, que é o meu verbo ir conjugado na primeira pessoa do plural. Tenho a minha preposição a e o meu verbo no infinitivo, que é o verbo principal, comer. Ok? Foi o nosso conteúdo de hoje. Nos encontramos na aula remota, turma. Hasta luego.